o Benfica dá uma camisola, de uma réplica do tempo do Eusébio. Eu já fiz Benfica 10 vezes, se calhar em casa, entre árbitro e quarto árbitro e jogos. Bem-vindos ao meu novo programa, Adriano Filipe Convida, que vai para o ar todas as sextas-feiras. Este Adriano Filipe Convida é meu objetivo e desejo convidar várias pessoas de vários setores, da arbitragem, de árbitros, jogadores, treinadores, diretores, políticos, políticos de juntas de freguesia, políticos nacional, que é um programa que abrange uma grande área de pessoas, nomeadamente de Sintra ou que residam em Sintra e que tenham a representação nacional ou conselhia, e para que todos os telespectadores da Assembleia TV possam conhecer melhor as pessoas, os meus convidados. E hoje tenho comigo um árbitro internacional, Hugo Filipe Miguel, um árbitro que é meu amigo, um árbitro que tenho uma estima por ele, porque fui presidente do Conselho de Arbitragem de São Paulo Lisboa, onde o Hugo pertence, e foi sempre um árbitro, embora internacional e na Liga, esteve sempre disponível para apitar jogos das camadas de São Paulo Lisboa. É o meu primeiro convidado, espero de fazer uma boa entrevista, como boas arbitragens o Hugo tem feito. Hugo, boa tarde. Boa tarde. Obrigado por teres vindo aqui ao nosso programa da Assembleia TV. Árbitro nacional desde 1995, 38 anos de idade. Árbitro nacional desde 2013. 2013, nacional é que é 2005. O que é que eu vou ir para a arbitragem? Desculpe, em primeiro lugar, agradecer o convite e, sobretudo, a honra e satisfação por ser o primeiro convidado do Sr. Adriano Filipe neste novo programa. Agradecer também em meu nome pessoal, em nome da arbitragem portuguesa, porque muitas vezes os árbitros são o parente pobre do futebol, como muitas vezes se diz, e portanto esta oportunidade de dar uma visibilidade ao nosso trabalho e daquilo que é o papel do árbitro no futebol acaba por ser bastante positivo, e daí a satisfação e logo o convite que aceitei na primeira hora, e foi isso que me trouxe para a arbitragem. Foi eu ter sido jogador de futsal, até ter jogado até acho que a categoria júnior, até num dos grandes de Lisboa, e depois de não ter conseguido nos séniores ter o sucesso que eventualmente gostava de ter tido, ficar ligado ao futebol, decidi tirar o curso de arbitragem. Obviamente tive uma ligação familiar do meu falecido pai, que foi um ex-árbitro nacional e um ex-assistente de primeira divisão, mas sobretudo o gosto pela prática do futebol que me fez tirar o curso de árbitro, experimentar, e acabei por ficar. E aquilo que faço, e deu aí o exemplo de muitos e muitos jogos que tento, dentro da disponibilidade temporal, de participar nos escalões da Associação Paulo de Lisboa e sobretudo nos escalões jovens, é no sentido de... Não há muitos árbitros internacionais e na Liga que o façam. Ainda vai, alguns, mas não é muitos, ainda vai havendo, mas sobretudo a ideia é desmistificar um pouquinho o papel do árbitro, aproximar mais dos jovens jogadores, porque sobretudo estamos a falar de jovens, de jogadores que fazem toda a sua formação futebolística nos clubes, passam anos e anos na tentativa de ter algum sucesso enquanto jogadores, que é sempre um sonho que se acalenta, e portanto, e muitas vezes ali na transição para os séniores, as portas efetivamente fecham-se, cada vez mais difícil, e portanto a arbitragem, para quem jogou futebol, para quem percebe o jogo, para quem tem até condições físicas de ser um atleta, acaba por ser a arbitragem uma boa saída. Em relação aos meus colegas, tenho muitos e bons exemplos de colegas. Estou-me a lembrar do João Capela, estou-me a lembrar do Duarte Gomes, se calhar outros, e que há pouco tempo acabaram as carreiras, não estavam tão disponíveis. Estão disponíveis para hoje estar noutros locais. Eu tenho conhecimento de causa, os primeiros tempos com um árbitro nada fácil. Sim, muitas vezes muito difícil eu digo que tirar o curso. O primeiro jogo é sempre engraçado, e leva sempre um árbitro que era mais ou menos para se estrear.
mas depois os distritais é muito difícil. É tudo muito difícil. Eu costumo dizer muitas vezes que a pirâmide está totalmente invertida e precisamente ao contrário. Os árbitros de topo efetivamente têm todas as condições, recebem os equipamentos, recebem todos os apoios, porque é o futebol visível, é aquele que vende mais, e esquecemos todas as instituições que no início, quando um árbitro efetivamente tira o curso, no meu tempo não era assim, mas hoje até para tirar o curso já é pago, é um valor irrisório, são cerca de 20 euros, mas é um valor que é um custo administrativo que o árbitro que quer tirar o curso paga, e acaba o curso e muitas vezes em determinadas associações, se lhe derem o apito e os cartões já é qualquer coisa, porque todo o resto do equipamento logo aí é uma dificuldade de adquirir. E depois todo o acompanhamento, apesar da formação, apesar desta nova academia de arbitragem, que este Conselho de Arbitragem é o legado que vai deixar ao fim de 10 anos, é a formação desta academia de arbitragem, mas mesmo em termos de integração ainda há coisas que se podem fazer melhor, porque a retenção, e há estudos que provam isso, do primeiro ano de arbitragem acaba por ser muito deficitária e se calhar por isso não temos tantos árbitros em quantidade, não é? E escasseamos em termos de quantidade de árbitros, e obviamente depois a tal pirâmide que eu falava no início, a qualidade vai se repercutir mais à frente e na arbitragem de topo também. E esse tempo do primeiro jogo, capitão? No primeiro jogo que arbitrei, lembro-me perfeitamente, campeonato distrital iniciados, Campo de Branca Lucas, à época pelado, Sport Lisboa e Olivais, Hockey Clube de Portugal. E o primeiro jogo internacional? O primeiro jogo internacional, lembro-me de Liga Europa, Cruzeiras da Irlanda do Norte com o Rosenborg da Noruega. Lembro-me de todos os jogos, tenho uma memória mesmo assim fantástica, lembro-me de todas as estreias, lembro-me de episódios de muitos e muitos jogos, felizmente. Que episódios têm tido? Quantos são esses episódios, essas alegrias, esses também? Um ar também sente quando erra. Sim, somos os primeiros a sentir. E hoje com as novas tecnologias, vocês quando saem de um campo de futebol já sabem que erraram. Claro, na hora. Lembro-me de todos os jogos, guardo as estreias, guardo a estreia na terceira divisão, no Bidoeirense, no Barralense, clubes que o Bidoeirense já sei que já acabou, guardo a estreia na Primeira Liga, o Académica de Coimbra, Estrela da Amadora, um clube onde eu até joguei, mas que infelizmente também já acabou, e guardo todas essas recordações. Guardo o meu primeiro derby, o meu primeiro Sporting Benfica, guardo a final Taça da Liga, guardo uma série e espero durante os próximos 7 anos ter outras mais experiências dos jogos. Efetivamente guardamos os lances, guardamos claro, esta é uma carreira onde nós vamos aprendendo e felizmente às vezes com os erros é que aprendemos, mas vamos ganhando vivenciando essas experiências para que semelhante coisa não nos aconteça nos jogos seguintes. Com as novas tecnologias, com as informações, obviamente sabemos, podemos saber ao intervalo, é uma opção de cada um. Já o fiz em determinada época da minha carreira, já nesta altura já o voltei a deixar de fazer, porque efetivamente o ano passado também está aí no currículo, o ano passado fiquei em 17º lugar, foi a minha pior classificação de sempre desde que sou árbitro da Liga, e portanto também como os jogadores, como as equipas, como os treinadores, nem sempre as coisas funcionam da mesma forma e há que, quando as coisas não estão bem, perceber o porquê e tentar fazer isso. Hoje fala-se muito, até há petições em online para as novas tecnologias entrar no futebol. O Hugo é a favor dessas novas tecnologias para o jogo e ver a câmara? Eu e todos os árbitros penso que somos a favor das novas tecnologias, desde que obviamente que ajudem efetivamente. Não queremos de maneira nenhuma fugir às nossas responsabilidades enquanto árbitros e enquanto uma pessoa que tem que decidir numa fração de segundos daquilo que vê, daquilo que muitas vezes não vê, mas é o seu feeling, o seu entendimento do jogo, daquilo que são as informações cruzadas agora com os auriculares que temos dos colegas de equipa. Tiveram dificuldades? Sim, muitas ao início. Porque aquilo que tanto fala é escutar entre os auriculares, não é? Nos 4 para ver-se a percepção do que diziam era errado. Era errado. Então tiveram que criar códigos para os livros, para os clientes. Há tudo isso e ainda há erros. Ainda há erros. Mas eu sei. Quando foram estreados os auriculares, toda a gente pensava que agora vão deixar de haver erros, mas não. Continua a haver erros. E porquê? O hábito de falar é escutado nos auriculares dos auxiliares. Se for o auxiliar ou o quarto árbitro também a falar, é escutado em todos. E por vezes o que chegava ao árbitro, que ele decide, e temos um caso de eu falar, não tenho qualquer problema de falar, porque já falei com ele, e ele por acaso contou. A taça da final da Taça da Liga entre o Benfica e o Sporting, o Lucílio Batista, um árbitro honesto, um árbitro sério, não teve a percepção de que lhe estavam a dizer
pilórico lá até chegar e acabou-se por marcar um penalti que depois viu-se que não era. Lá está, tiveram-se que adaptar também. Claro que sim. Muitas e muitas situações que aconteceram de, por exemplo, um lance na área de uma mão, mas que o árbitro assistente mais perto, a comunicação que deu foi não, e entre não e mão, com um estádio cheio, com uma série de, um bom exemplo, uma série de circunstâncias, acaba por levar uma decisão completamente errada. Hoje no futebol, aliás, a maior parte dos programas televisivos que nós temos, que se chamam de programas de futebol, eu não entendo aqueles como programas de futebol, porque toda a gente comenta e em estúdio, com árbitros, penso que só há um programa na TVI, que tem lá o Pedro Henriques, que é o único. Mas todos falam, todos sabem falar de arbitragens, mas há uma coisa que eu vos garanto: a maior parte daquela gente que ali está a comentar, alguns estão lá há 20 anos, não estão a comentar futebol, estão a comentar os erros que conseguem descobrir. Por vezes dão 30, 20, 40 repetições para ver e fico com luz, mesmo assim alguém opina. Porque é frequente, querem jogadores, querem diretores, querem comentadores, 90% ninguém conhece as regras da arbitragem. Eu penso que não. Para já, trata-se de uma luta completamente desigual. Entre o árbitro e as câmaras. Eu gosto de dar também exemplos palpáveis, às vezes acontece comigo, outras não. Vou dar mais um exemplo de um jogo de sexta-feira passada, um jogo, o Vitória Setúbal, com o Vitória Futebol Clube, com o Estoril Praia, em que há um lance em que também sei que na própria equipa de arbitragem havia duas opiniões entre o árbitro e o assistente, e um lance que em jogo normal, estamos a falar de um jogo transmitido numa sexta-feira à noite, aconteceu o lance e até o jogo recomeçar houve 8 repetições. Logo aí estamos a falar de vários ângulos, de várias velocidades, estamos a falar de uma luta desigual. Isto é mesmo dentro do próprio jogo, não é? Depois, os programas de segunda e de terça-feira, sinceramente eu não os vejo, deixei de os ver, porque acho que afastam as pessoas do futebol, descredibilizam cada vez mais. Um dos motivos, mais do que a questão do preço dos bilhetes, das questões de segurança, acaba por ser, as pessoas começam a estar fartas. Não, mas é verdade, sempre o mesmo tipo de situação, que é que torna-se. Eu quando comecei a dar os meus passos como diretor do Sintrense, lembro que havia um presidente da Ação Futebol Lisboa que era afeto a bolonenses e que era major. Já não lembro o nome dele, não sei se ele é vivo, mas era uma pessoa idosa naquela altura, e uma vez numa reunião disse-nos uma coisa e eu fiquei a olhar para ele e fiquei muito surpreendido. Ele disse que naquela altura, já eu tive 25 anos de Sintrense, já saí há 10, já mais 30 anos, que foi nessa reunião. Ele disse que via o futebol com alguma preocupação, que via-nos chegar a uma altura que não tínhamos espectadores nos campos de futebol. E eu olhei para ele e pensei assim: isto deve ser da idade. Naquela altura havia candonga para bilhetes para os campos de futebol todos. E o que é verdade é que ele via longe, e isso acontece. Hoje só temos campos esgotados com Benficas. De contrário, nunca se consegue esgotar. E estamos a falar daquele da Primeira Liga. Então, se fomos para a Segunda Liga, quase ninguém, Campeonato Nacional de Cenas e estão por aí abaixo, estão de escalar completo. E é preocupante. E a televisão, com tantos esses programas, é nefasto para o futebol. Eu penso que uma pessoa que gosta mesmo de futebol é capaz de ver um programa desses sem som para ver as imagens do jogo, e agora, se uma pessoa gostar mesmo de futebol, certamente não vê aquilo até ao fim. E vocês, quando é que vocês conseguem, a PAF, que é uma entidade vossa, mas quando é que conseguem arranjar uma entidade com muita força e que apareça nos jornais e na comunicação social em vossa defesa? Nem agora houve um clube que denunciou outro que dava almoços ou jantares a quer, recentemente, que é polémica. Dar 2 jantares ao que é aos árbitros, não vejo. Mesmo que seja 4, não vejo nenhum árbitro vender-se por 4 jantares. Estou convencido que há muitos árbitros que até nunca aproveitaram aquelas ofertas, nem aquele restaurante, porque é o restaurante de um clube em causa, mas o que é verdade é que a comunicação social pegou o destaque com essa notícia, mas não pegou, por exemplo, no árbitro turco, o Deniz Kabon, de que errou, viu as imagens na sua cabine e interrompeu a conferência de imprensa onde estava o treinador da equipa que ele tinha prejudicado e pediu desculpa. Isto não foi grande notícia da comunicação social, e até no Facebook
não tem muitos links. Aqui se vê que o dizer mal e é que tem audiência e é porque é bom. Eu sempre fui um pacificador para os árbitros, fui dirigente esportivo. Houve jogos que eu ganhei que penso com a ajuda dos árbitros, perdi alguns também penso com erros de arbitragens, mas aqueles que andam ao fim não foge muito. Mas penso que o Hugo, sinceramente, na minha opinião, deviam ter uma opinião forte, ou então que pudessem falar logo a seguir ao jogo, porque o não quiser ir é uma coisa, agora o proibir de ir é outra. Eu penso que a vossa classe está muito desprotegida e não tenho uma grande relação pessoal com o vosso presidente da APAF, mas esta defesa que eu ia fazer os árbitros, eu pensava que devia ser uma defesa muito mais enérgica, porque não deve, não teme, e Portugal está tendo uma boa polícia judiciária. Isto é daqueles casos que o que dá é sensacionalismo, mas também por vezes ignoramos dirigentes e com responsabilidades que fazem depósitos na conta bancária de outros e que os intimidavam com a profissão que tinham exercido, e isso já não é tão notícia do como é isto. Concorda comigo? Bem, numa pergunta fez-me 3 e eu vou tentar não me esquecer de nenhuma, porque também não vou fugir delas. A primeira sobre o papel da APAF, a segunda tem a ver com esta questão das ofertas que os clubes fazem, e a terceira... Já agora faço uma quarta pergunta. E a terceira que era... Eu faço uma quarta pergunta. Já apitou algum jogo da Primeira da Liga, da Segunda Liga, ou algum jogo internacional que não lhe oferecessem nada? Essa tem a ver obviamente com a segunda pergunta das ofertas. E a terceira, que é o falar depois do jogo, nesse caso do árbitro turco, acabou por ser até uma situação inusitada, porque ele próprio invadiu quase a flash interview, mas é um terceiro assunto a abordar. Vou tentar não me esquecer de nenhum. O papel da APAF, muitas vezes eu próprio, porque sou amigo pessoal, Zé Gomes, não foi meu assistente na altura, porque foi assistente de outro colega meu de Lisboa, à época o Marco Pina, meu colega também da terceira divisão, mas portanto um árbitro que cresceu comigo, como árbitro, que não teve se calhar a oportunidade, chegou árbitro de segunda divisão nacional, não teve a oportunidade de subir à Liga, mas que era um valor certo e seguro da nossa arbitragem, que chegou árbitro internacional do futebol de praia e que hoje em dia é o presidente da APAF. Muitas vezes eu também, como sou amigo pessoal, lhe confidencio ou pergunto: Zé, porque não respondes assim, porque não respondes àquele? E ele diz-me, e tem razão, porque não pode responder a todos, porque acaba por desgastar a própria imagem dele. Não vai ele, obviamente, como presidente da APAF, sujeitar-se a determinados papéis, de descer ao nível de vir a programas com convidados de vários clubes para sujeitar-se a ser atacado ou a atacar ele, como também por vezes se vê como exemplo. E depois estamos a falar da APAF, que efetivamente é a Associação dos Árbitros, que é uma associação amadora e que em termos de máquina de comunicação não pode de maneira nenhuma competir com as marcas, as multinacionais, e vou só falar de Benfica, Porto e Sporting, e dos ataques do presidente do Braga e dos ataques de todos os presidentes que, se ao fim de 2, 3 jogos as coisas não começam a correr bem, começam a falar, pensam eles para pôr pressão no próximo árbitro, e funciona tão simplesmente assim. E a própria APAF tem que ter algum cuidado no tipo de resposta e ser muito seletiva no tipo de comunicação que faz para o exterior. Segunda questão é a das ofertas. Não me lembro de jogo nenhum dos 3 grandes que não haja uma camisola, que não haja uma placa, que não haja uma atenção de uma água, uma atenção de se o fisioterapeuta é necessário ir ao balneário, e sobretudo ao nível dos jogos internacionais. Em relação ao caso que é público agora do Benfica, efetivamente é verdade, o Benfica dá uma camisola de uma réplica do tempo do Eusébio. Eu já fiz Benfica 10 vezes, se calhar em casa, entre árbitro e quarto árbitro, e jogos também dizem que davam na equipa B, eu não recebi, só fiz uma vez, não recebi da equipa B, mas nas contas dos tais 250 mil euros também estava a equipa B incluída. E das 10 eu guardo 2, uma branca e uma vermelha, as outras 8 ofereci, mas por acaso, porque sabia o que estava lá, tive cuidado. Havia um voucher que era um convite para uma visita ao Museu Cosme Damião, e um convite para penso eu, jantar para 4 pessoas no restaurante Catedral da Cerveja, no Estádio da Luz. Eu, como sabia o que lá estava, o que fazia era, ao dar a camisola, ficava logo com o voucher, e não era para ir
ter 40 jantares porque nunca lá fui, mas por saber ao que é que estava sujeito, tinha um número de telefone, tinha um código de uma reserva, podia estar associado ao meu nome. E o que fiz foi retirar sempre esses convites, entregava às 8 pessoas a quem entendia oferecer a camisola, mas foi o convite para que, obviamente, o meu nome nunca fosse associado a estar num sítio público, a usufruir de 1, 2, 3, 4 ou 40 jantares, associado à minha pessoa e à minha imagem enquanto árbitro, que já é bastante desgastada no campo e portanto não preciso que ela seja ainda mais vilipendiada. Mas com muita pena minha, nunca consegui ir, ou não tive ainda se calhar eu a coragem de ir ao museu do Benfica, ao museu do Porto, ao museu do Sporting, obviamente, como efetivamente já tive a oportunidade num jogo que fiz quarto árbitro ao atual Presidente da Liga, um Real Madrid-Milan. No dia do jogo fomos ver o campo de manhã, no protocolo normal da reunião preparatória, e os senhores do Real Madrid simplesmente no fim da reunião disseram: olha, não se importam agora, subam ali ao terceiro andar, vão ver o nosso museu, uma coisinha simples e que me marcou, ver todas aquelas taças do Sr. Di Stefano, do Cristiano Ronaldo, como a nível particular já estive em Barcelona e visitei o museu do clube. Efetivamente nesta mentalidade e com estes senhores dirigentes que temos em Portugal, nunca, enquanto for árbitro, nunca poderei visitar nenhum dos nossos museus, com muita pena minha. Mas em relação à questão das ofertas, portanto, também já obviamente que falámos, isto acaba por ser uma conversa lateral, esta questão do valor depois de que as prendas do que as prendas são possíveis ou não. Eu vou voltar 15 anos atrás, se calhar, vou voltar ao tempo do apito dourado, não é? Ao tempo do célebre Gondomar. Eu vi esse programa todo. Está na mesa com um arguído desse processo, espero que ainda se lembre, que tenha consciência, porque eu na altura, como era árbitro de segunda divisão, arbitrei no jogo do Gondomar, Futebol Clube do Porto B, o Gondomar, e portanto os 200 árbitros que fizeram o Gondomar naquela altura, que eram um árbitro e 2 assistentes, foram todos arguídos do processo, e o processo deu naquilo que deu. Obviamente, no meu caso pessoal, a questão não passou da fase de inquirição, porque foi logo resolvida na altura, mas e já na altura se falava de qual era o valor, qual era a questão que estava subjacente a toda essa situação. Terceira pergunta, e não me esqueci de nenhuma, a questão da justificação. Obviamente num flash interview a quente, quer dizer, às vezes os jogadores próprios nem sabem bem aquilo que dizem, os treinadores também não, por isso é que eu tenho medo cada vez que entro num túnel, e é verdade, e digo isto tranquilamente, quando eu entro num túnel, quando acaba o jogo, e a primeira pessoa que eu vejo é o tal diretor de comunicação de um clube, e pelo regulamento da Liga pode estar lá, eu já sei que tenho o jogo perdido, porque ele está lá com uma função, vai dizer a mesma coisa ao jogador e ao treinador. Eles dizem a mesma coisa para que a mensagem soe 2 vezes, para que o adepto ouça 2 vezes que a culpa daquele resultado foi daquele senhor, não, à época era de preto, agora é de azul escuro, é de amarelo, é de vermelho, é da nossa cor. E portanto que é o tal, é o único no campo que não tem adeptos. E quando vê aquele senhor no túnel já sabe que é o alvo da justificação, porque se não for o árbitro, há de ser a bola, não tinha ar, há de ser o relvado estava molhado, não estava cortado, porque é sempre assim. Mas, e só esclarecer, não acho que haja, portanto, num flash interview no local adequado para um árbitro justificar uma decisão. Eventualmente, numa conferência de imprensa, mais tarde, no jogo, eventualmente um papel da APAF, do Conselho de Arbitragem da Federação, ou uma terça-feira, pós-jogo, fazer uma retrospectiva, sim. Falar dos exemplos, falar dos erros, obviamente que eles acontecem e têm que ser assumidos, mas também falar dos dados estatísticos das 90 e tal % de decisões boas, porque o árbitro, efetivamente, há lances que são cruciais no jogo e que os definem, mas há uma série de outras lances. E há erros que podem ser cruciais e não foram, porque a equipa ganhou por 2-3-0. Mas eu acho que em Portugal ninguém gosta de assumir culpas, porque quem nos governou-nos mal porque foi uma herança que os outros deixaram, os outros é que fizemos porque nós tínhamos de governar assim, e no futebol, todos os resultados que não sejam positivos é culpa do árbitro. Gostei muito de estar aqui consigo, agradeço muito ao ter vindo aqui ao meu primeiro programa. Como disse no início, o prazer foi... Desejo-se, mas sinceramente, muitas felicidades. Sim. E fica aqui um desafio. Peço ao Benfica, quando o Hugo lá for, que me dê uma caixa, o Hugo vai me dar aqui nos olhos.